Boa tarde, mulher plena adoração. Nós estamos aqui para continuar o nosso estudo de Romanos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, na qual o apóstolo Paulo falou a relação entre a lei e a graça. O nosso apóstolo Paulo, ele sabia bem distinguir a lei e a graça. A lei é um instrumento criado pelo nosso Deus. Nosso Deus instituiu a lei na época de Moisés para que o pecado não dominasse a humanidade. Mas nós sabemos que o ser humano, ele usa de artimanhas para transformar aquilo que Cristo criou e faz com que isso se torne algo ruim para o ser humano. Então, as leis foram transformadas e aquilo que era um benefício para que você andasse conforme a vontade de Deus, ela foi transformada em algo ruim. Ele dá um exemplo prático sobre o casamento. O casamento é algo evidente, instituído por Deus, mas na lei dos homens, uma mulher, ela tem o compromisso com o seu esposo enquanto ele estiver em vida. Se ela casa com outro homem, ele ainda estando vivo, ela comete adultério. Mas no momento em que ela se vê livre, que o homem ele vem a falecer, ela está livre para constituir outro casamento. Isso é muito simples na lei humana, simples de entendimento. Mas e a graça? A graça é diferente. E aí ele prova que a lei humana, ela não é perfeita e ela faz com que nós pecamos. Ele viveu isso. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E Saulo, ele vivia de acordo com a lei humana. E ele não sabia que aquela perseguição que ele fazia com os cristãos, toda aquela artimanha, aquela montagem, ele matava pessoas que falavam de Deus. E ele estava dentro da lei. Aquela lei era perversa e trazia satisfação para o mundo humano, mas ele estava condenado à morte eterna. Então ele fala essa relação de que quando Cristo veio, ele quebrou a lei humana e ele trouxe a graça, e a graça nos permite uma lei que é uma nova aliança. Essa lei não tem mais um tempo determinado. Como no caso do esposo, né? Quando ele vem a falecer, a mulher tem direito de casar-se novamente. Ela está livre, desobrigada com o casamento, com aquela aliança que foi formada anteriormente. Mas a graça não. A graça nos traz uma possibilidade de viver com Cristo eternamente. Ela não é finita, ela não tem prazo de validade. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque nós sabemos que nós viemos de lá. E como carne, o nosso ser, ele tem vontade de viver de acordo com as leis humanas. Mas as leis humanas, elas nos traz prazer da vida terrena. Esse prazer é intrínseco dentro de nós. Nós nascemos com esse desejo de viver pela carne. Mas quando Cristo veio e morreu por nós, ele matou essa possibilidade. E ele nos deu uma nova possibilidade de viver pelo Espírito. Hoje, quem nos direciona, quem nos ministra, quem nos faz seguir é o Espírito Santo. Quando nós temos dúvidas se aquilo que nós vamos fazer está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo nos toca e nos diz se aquilo é de acordo com a vontade de Deus ou não. E essa graça é tão grande que ela permite que um homem pecaminoso, cheio de erros como nós, possamos ter a graça do Espírito Santo, que nos perdoa e nos refaz e nos renova para viver infinitamente na graça do Senhor. Ele deixou as leis humanas, Paulo, e ele se rendeu ao Senhor. E ele passou a não mais se vender às leis humanas. E ele passou a ser perseguido pela lei humana. Mas a morte já não tinha mais o mesmo peso na vida dele. A justiça que ele fazia com as próprias mãos de matar os cristãos já não fazia mais sentido. Porque para ele morrer virou lucro. É muito interessante esse capítulo.
para que você entenda que a graça está sobre a sua vida e que a vida ou a morte não tem a menor importância diante da graça, diante da aliança eterna que nós temos com Cristo. Eu espero que você tenha entendido. Isso está escrito no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 25. Nós vivemos pelo pecado original, que foi herdado por Adão. Nós vivemos presos, nós queremos explorar esse mundo, nós queremos ter prazer aqui nessa dimensão. Mas há um poder muito maior em nós, que é o poder do Espírito Santo. E mesmo com as aflições, mesmo pecando, a graça de Deus virá por Cristo. E ela vai dominar o nosso ser. E nós teremos prazer, não mais na vida humana, mas no que vem depois, na aliança eterna, na aliança com Cristo, na nova aliança. Você tem o direito a essa nova aliança, através da morte de Jesus Cristo, através do Espírito Santo deixado por Ele, para que Ele passe a imperar dentro de você. E não mais as suas vontades se façam válidas, mas a vontade do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te faça forte para viver pela graça, pela nova aliança que está embutida em você através da morte vicária do Cristo. Amém?